Oi, gente. Boa noite. Desejo que todos vocês estejam bem. E hoje eu quero conversar com vocês sobre quando o nosso corpo chora. É isso aí. Então, todos nós, sem exceção, atravessamos inúmeras questões ao longo das nossas vidas no plano físico. E muitas dessas questões são difíceis para a gente, movimentam muitas dores, muitas tristezas, muitas mágoas, muitas situações que por vezes terminam sendo difíceis de nós processarmos. Muitas vezes nós temos dificuldade de processar as nossas dores, as nossas mágoas, as nossas contrariedades. E que, lógico, todos nós temos aí as nossas dificuldades, todos nós temos os nossos desafios. Afinal, como diz uma grande amiga minha, nenhum de nós está aqui no plano físico só para comer bolo e tomar guaraná. Nós estamos no plano físico para muito mais do que isso. Só que esse muito mais, inúmeras vezes, é um grande desafio para a gente. Termina sendo uma grande dificuldade para todos nós. Só que a gente não pode esquecer que todos nós, antes de reencarnarmos, nós nos preparamos para cada um dos nossos desafios, para cada um dos nossos processos de resgate. Então, a gente não pode, diante das nossas dificuldades vividas no plano físico, não podemos esquecer que os desafios são apenas para estarem funcionando como uma amostra, né, do que a gente precisa passar. É um teste. A gente faz o teste, passa, ou se não passamos, depois, em algum outro momento, voltamos a passar por aquele teste novamente, porque a gente segue passando pelos testes até que a gente verdadeiramente consiga dissolver ali os nossos processos de maneira tranquila, de maneira serena. Mas, se nós não conseguimos ultrapassar aí as nossas dores, enquanto a gente não consegue, digamos assim, porque em algum momento a gente vai conseguir, sempre, mas enquanto não conseguimos, nós vamos armazenando internamente ali os nossos dissabores, as nossas tensões, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas dores, as nossas mágoas, as nossas contrariedades. E à medida que a gente vai trancando essas questões dentro da gente, que a gente não põe para fora ou que a gente não consegue processar, dentro do nosso conceito, dentro daquilo que o Espiritismo entende, dentro da ótica do Espiritismo, todas as nossas contrariedades, dores, dificuldades que a gente não consegue processar de forma positiva, a gente vai armazenando essas questões nos nossos corpos energéticos. Então, os nossos corpos energéticos, eles começam a ficar sobrecarregados. E à medida que eles vão ficando sobrecarregados, eles vai acontecendo bloqueios em áreas dos nossos corpos energéticos, digamos assim, grosseiramente falando, como se fossem setores nos nossos corpos energéticos, e vão se formando bloqueios de energia. Inúmeras vezes, quando atendemos irmãos no grupo, no Instituto, no grupo de terapia energética e cirurgia energética espiritual,
muitas vezes nos deparamos com situações em que existem grandes bloqueios energéticos em áreas dos corpos energéticos, muitas vezes em órgãos energéticos que estão ligados aos órgãos físicos. E esses bloqueios, chega um momento que eles saturam os corpos energéticos. E aí, na hora que esse tipo de coisa acontece, é o que eu digo, que o nosso corpo físico chora, ele começa a chorar, porque aí as doenças começam a aparecer. Sim, é claro que muitas doenças que nós temos, muitas são kármicas, a gente já vem com o objetivo de termos lá uma determinada doença, né, como um processo muitas vezes de resgate, um processo kármico, né, um processo de desafio para vencer alguma questão que ficou mal resolvida, de histórias de vidas passadas. Aí é outra história. O que eu estou falando é que muitas vezes os nossos corpos energéticos não dão conta das nossas questões emocionais que a gente, porventura, não esteja conseguindo processar. E muitas vezes são anos e anos vivendo as mesmas histórias, repetidas situações que a gente não consegue dissolver. E aí, em situações como essa, é o que a gente escuta muitas vezes falar, que somatizamos, né, no nosso corpo físico, ou seja, termina vazando dos nossos corpos energéticos aqueles bloqueios, aqueles desequilíbrios energéticos que nós despejamos nos nossos corpos energéticos e terminam, então, vazando para o nosso corpo físico. Aí, o nosso corpo físico, eu costumo dizer, ele chora. Sim. Então, meus queridos, esse corpo físico que chora, ele adoece. E aí, quando o corpo físico adoece, é incrível, porque daí só aí começa a cair a nossa ficha e a gente começa a perceber, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo comigo? O que eu estou trazendo para a minha vida? Muitas vezes nos apegamos a dores, a mágoas, a coisas que já estão no passado, a gente esquece de viver o presente, de investir no nosso presente, porque a gente esquece que no futuro o nosso corpo pode chorar. Então, ao invés de perdermos tanto tempo alimentando coisas que não estarão somando para o nosso espírito, para a nossa vida, talvez seja muito importante que todos nós, que cada um se proponha a trabalhar as suas próprias questões, inclusive buscando ajuda, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de sair da dor, da mágoa, dos dissabores, temos dificuldade muitas vezes de sairmos sozinhos. Então, poxa, vamos buscar ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um terapeuta que possa nos auxiliar a alavancar a nossa vida, nos auxiliando, nos trazendo um pouco de luz para que a gente possa muitas vezes se decifrar, se entender, a fim de que possamos deixar de despejar nos nossos corpos energéticos as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas questões mal resolvidas, a fim de que nós possamos jogar do nosso energético, do nosso corpo energético para o nosso corpo físico, coisas boas, coisas que acarretem alegria, amor, paz, para que possamos ter um corpo físico saudável. Então, hoje eu desejei muito conversar com você sobre isso, porque muitas vezes a gente adoece
sem se dar conta do porquê que adoeceu, né? Certas doenças aparecem, se manifestam, surgem no nosso corpo físico e a gente não tinha nada até então que tivesse relação com aquilo ali que apareceu. Apareceu do nada. Como assim? Eu nunca tive nada parecido. Surgiu da onde? Mas aí quando a gente começa a fazer uma retrospectiva e pensar no nosso emocional, no que a gente vem fazendo com a gente começa a encontrar respostas. Puxa vida, eu tenho me maltratado. E não adianta. Às vezes a gente acha que o outro fez isso pra gente, o outro fez aquilo pra gente, mas a grande verdade é que ninguém faz nada pra gente se a gente assim o permitir. Então, que a gente permita que as boas energias entrem nas nossas vidas, que a gente permita que a gente se permita liberar dores e mágoas, dissabores, tristezas, que a gente se permita seguir em frente, investir em cada um de nós de maneira positiva, construtiva, edificante, que a gente foque o nosso processo de crescimento, que a gente não se ocupe com dissabores, com tristezas. Ah, mas o outro me fez isso. O que o outro fez para cada um de nós, para você, para mim, é problema dele. É ele que vai ter que trabalhar essa história dele em algum momento. Vamos seguir a nossa vida de forma positiva. Não coloque energia numa traição, numa mágoa, em alguma coisa que ficou atravessada. Siga a sua vida, vire a página, vire a chave. Conquiste a sua paz. Absorva coisas boas para os seus corpos energéticos, absorva luz, absorva amor, absorva alto astral, energias que sejam sublimes. Porque nós já temos os nossos desafios. Então a gente não precisa colocar mais fermento em cima daquilo a que a gente já se propôs antes do processo reencarnatório, lá na planificação reencarnatória passar. Então já tem coisa para a gente passar. Não vamos colocar fermento em situações a mais, não vamos buscar mais coisas além daquelas que a gente tem que passar. Então, vamos vencer as nossas dificuldades, os nossos desafios com fé, com força, com esperança e com alto astral, com energia positiva. Vamos jogar para os nossos corpos energéticos coisas boas. E assim, o nosso corpo físico vai deixar de chorar e nós estaremos mais saudáveis também, fisicamente, emocionalmente e energeticamente. É isso aí, meus queridos. Desejo que todos vocês tenham uma noite abençoada. Um abraço imenso para todos vocês e desejo que a nossa conversa hoje tenha sido positiva e útil, né? Que essa reflexão tenha contribuído de alguma maneira para cada um de vocês. Fiquem com Deus hoje e sempre. Que assim seja.